Apesar de matarem o Bill, eu simplesmente amo quando a série de The Last of Us explica algo que não havia sido explicado no jogo. E aí galera, beleza? Meu nome é Molini Silva, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Molini Studios. Se você já acompanha o canal, você deve ter notado que normalmente quando eu faço algum review que está no nosso quadro de Molini's Review aqui no canal, eu sempre faço um vídeo como esse. Mas no episódio 1 e 2 de The Last of Us eu decidi fazer uma live aí para fazer um pouquinho diferente. Eu expliquei o porquê disso lá nessa live, eu vou deixar o card para você aqui em cima, tá bom? E se você não sabe disso, é porque você não está inscrito no canal, você não acompanha o canal, então seja muito bem-vindo aqui. Peço que você se inscreva aqui embaixo para acompanhar os nossos conteúdos, beleza? Então vamos pro vídeo. Bora, Bill! Apesar da mídia e da imprensa toda terem falado que esse episódio 3 de The Last of Us seria o melhor da temporada, eu acho que ele foi superestimado, tá? E a propósito, desses 3 episódios que foram lançados, eu não tô nem falando da série inteira, mas desses 3 primeiros, o segundo pra mim ainda continua sendo o melhor episódio de The Last of Us. E embora esse não seja nem de longe o meu episódio favorito desses 3 que foram lançados, eu ainda acho sim que esse episódio ele insere vários elementos que são extremamente importantes para a série e para o jogo, tá? Diferente ali dos outros episódios, dos 2 primeiros episódios de The Last of Us que começaram com flashbacks do passado, esse aqui começa de uma forma diferente. Ele começa no presente e no meio do episódio ele coloca uma boa parte acontecendo no passado. E esse episódio já começa ali com o Joel num rio ali, fazendo uma espécie de altar para Tess em memória dela, né? Quando ele empilha as pedras ali. E de cara você nota que aquele jeito carrancudo, aquele jeito de masculinidade forte que ele tem, né? Já tá demonstrando ali que ele não quer viver o luto dele. Ele sempre foge do assunto, principalmente quando a Ellie tenta falar sobre aquilo. Eu tava pensando aqui... Não precisa me consolar. Eu não ia te consolar. Eu só ia falar que eu tava pensando no que aconteceu. Ninguém obrigou vocês a me levarem. E logo após essa cena inicial, a gente tem uma cena do Joel caminhando com a Ellie, eles indo para algum lugar e eles começam ali um diálogo. A Ellie ela é a típica criança irritante que fica fazendo várias perguntas uma atrás da outra, mesmo sabendo que o cara não quer conversar, ele não quer trocar ideia. E aí a gente, por causa dessas perguntas que ela faz, a gente acaba tendo alguns diálogos interessantes. E um deles, ele justifica algo que eu estava com dúvida até então, que é como que as primeiras pessoas daquele mundo, né, foram infectadas. Porque afinal até agora a gente viu que o fungo ele passa através de uma mordida, né? Ou no caso da Tess, através de um beijo que o infectado deu para ela. Um beijo que o infectado deu nela. Só que ali a gente não sabe, por exemplo, no primeiro episódio a Sarah ela tava ali dentro da casa da vizinha dela e quando ela tá olhando ali os DVDs, os livros, a gente tem um vislumbre da senhora de cadeira de roda que tá atrás dela, toda desengonçada assim, ela se mexendo a cabeça. Você vê que é os primeiros sinais de que ela estava sendo infectada. Só que aparentemente o apocalipse ele não tinha começado a tal ponto de que aquela senhora que estava dentro de uma casa tivesse sido mordida. Então por que diabos ela se transformou? E aqui, nessa cena, nesse diálogo, a gente tem a justificativa disso. O Joel diz, ele explica para Ellie que o fungo ele foi passado para as pessoas muito rapidamente. Começou na sexta-feira e terminou na segunda. Na segunda o mundo inteiro já estava acabado. E foi através de alimentos. Se você tem que ser mordido para ser infectado, quem mordeu a primeira pessoa? É que o Cordyceps sofreu mutação e acabou indo parar em alimentos. Provavelmente um ingrediente básico como farinha ou açúcar. Tinha algumas marcas que eram vendidas em todos os lugares, no país todo, no mundo todo. Se comesse demais, acabava infectado. A comida contaminada chegou nos mercados na mesma hora, na quinta-feira.
Então ali a gente já tem a explicação. Por quê? No início do episódio, aquela senhora tá comendo alguma coisa, só que mais tarde a gente viu que a Sarah, ela entrou naquela casa ali dos vizinhos dela e o que a vizinha estava querendo fazer para ela comer era exatamente um cookie doce, ou seja, que ia açúcar e farinha de trigo. Talvez se a Sarah tivesse comido aquele cookie, ela teria sido infectada e morta desse jeito, e não com um tiro através do soldado. E após essa cena da caminhada com o Joel e do diálogo dela com a Ellie, a gente tem uma cena onde eles chegam num local. E a gente nota que ali naquela parte já tá tudo um pouco mais diferente do jogo, né? Não é como os primeiros episódios que eles adaptaram boas coisas. O cenário ali é diferente. A Ellie até comenta que, nossa, eu nunca caminhei por uma floresta. No jogo eles estão em um bosque, eu nunca caminhei por um bosque, que legal e tal. Ela fica vislumbrada com aquilo. A casa onde eles entram ali, na verdade, no jogo, ela é uma casa de discos. E é ali que a Ellie vê o fliperama e ela comenta sobre a cena que ela viveu com a Riley, né? Dela jogando tal no fliperama ali no shopping. Essa cena a gente vai ver mais pra frente na série. Aqui não, aqui eles estão naquele local ali que parece uma espécie de bar, um restaurante, alguma coisa assim. E já tá tudo completamente destruído, e é ali que tá o fliperama. Então isso já mostra que a série ela tá começando a ir por um caminho que ela tá não adaptando o jogo, mas mudando o jogo. Até agora a gente viveu uma adaptação. E daqui desse episódio, talvez, não sei como é que vai ser os próximos, mas nesse episódio 3 aqui, a série ela literalmente muda, ela alterna os elementos do jogo. E ainda aqui nesse local onde eles estão, acontece uma cena que é no mínimo instigante, no mínimo provocante, porque a gente tem um sinal de que o Joel e a Tess não confiavam tanto assim um no outro. Porque a gente vê que na loja, lá onde eles estão, tinha um buraco onde o Joel estava colocando aquela arma, né, aquela arma de fogo, escondendo as coisas e procurando outras coisas que ele tinha guardado ali. Provavelmente ele foi até esse lugar com a Tess antigamente, tá? Enquanto ele estava indo atrás do Bill ou enquanto ele estava fazendo o contrabando dele, né, procurando as coisas para contrabandear. E ele vira para ela e fala que aqui nesse lugar você não vai achar nada de interessante a não ser aqui. E ela fala, tá bom, mas eu vou explorar mesmo assim. E ela chega numa segunda sala ali, onde tem o mesmo buraco tampado. E ele tá cheio de coisa por cima. Buraco esse que provavelmente foi a própria Tess que escondeu ali, né? E talvez o Joel nem soubesse que aquele buraco existia ali. Porque, afinal de contas, a Ellie, por ela ser uma pré-adolescente, ela encontra ali um absorvente. Na hora ela até comemora. Ela entra nesse buraco, ela encontra um absorvente interno ali e ela comemora. Graças a Deus, consegui isso. E ali a gente já ouve o primeiro barulho do infectado que está ali nos escombros. Provavelmente aquele lugar foi todo destruído e tal. Eu até, para mim foi uma provocação ali, porque eu achei que aquele infectado ali fosse o Frank, né? Afinal a gente sabe que o Frank morre no jogo. Talvez eles tivessem mudado a morte do Frank ali. E você vê que como aquele mundo, e você tem a comprovação do que a Tess disse, né? Que as pessoas que nasceram durante a pandemia, elas são meio brutas, assim, elas não têm aquela empatia que as pessoas que viveram antes da pandemia tinham. Tanto que a Ellie, que nasceu durante a pandemia, ela vê o infectado ali, ela vê que ele tá preso, que ele não pode pegar ela chega próximo dele, ela faz um corte na testa dele ali, e depois ela esmaga, assim, sem dó nem piedade, o infectado, né? Ela podia simplesmente ter subido e largado ele ali, afinal ele estava preso, mas não, ela optou por fazer isso. Então a gente vê ali a diferença e, como eu falei, isso mostra que talvez a Tess não confiasse tanto assim no Joel, porque ela escondeu um local, um buraco que provavelmente o Joel não conhecia, né? Ali naquele quarto secundário, onde tinha coisas femininas, no caso que provavelmente a Tess usaria mais pra frente. Né? E isso é uma coisa que fica meio subentendido ali na série. E é bizarro como em alguns pontos da série de The Last of Us, tanto na série como no jogo, The Last of Us é completamente politicamente incorreto, né? Porque até agora ele não tem dó nenhuma de matar criança. A gente teve ali, acho que no primeiro episódio, aquela criança sendo jogada na fogueira, né? Claro, ela já estava morta, mas a gente vê os soldados da Fedra eliminando ela antes dela ir para a fogueira. E aqui você tem a cena clássica, onde o Joel fala, não vai por aí, a Ellie vai e ela vê
o que acontecia lá. Os soldados da Fedra, eles levavam todo mundo para o centro de refugiados, só que chegava uma hora que ficava superlotado, os que sobravam eles matavam. Pessoas mortas não podem se infectar. E aí a gente tem a cena de 2 crânios jogados no chão, um crânio de um adulto e um crânio de um bebê. E por cima deles assim uma roupagem, né? E essa roupagem corta e já começa um flashback do passado, onde aquele mesmo bebê é um bebê que está no colo de uma mulher. Então, na verdade, foram eles que morreram. The Last of Us não tem dó nenhuma de matar criança. E eu acho isso um ponto positivo porque, cara, num apocalipse, todos morrem. Numa situação de crise, todos morrem, sabe? E normalmente as séries e os filmes tentam nos proteger de ver uma cena dessa. The Last of Us não, ele mostra de forma escarrada isso aí. Então é um ponto positivo para a série. E quando volta para o passado, nessa mesma cena onde tem o bebê com o bebê no colo da mulher, a gente tem uma cena sensacional com trilha sonora fenomenal de fundo, que é a cena do Bill como sobrevivencialista, cara. E é aí que eu falo que a série acerta, porque ela, novamente, ela explica coisas que não existem no jogo, sabe? Então o Bill no jogo, ele é um cara carrancudo, ele é um cara que ele cria armadilha para tudo quanto é lugar, justamente para proteger o local ali onde ele tá, mas isso não é explicado se ele sempre foi assim, se ele ficou assim depois do apocalipse. A gente não tem muito do passado do Bill no jogo, né? E aqui não, aqui tem. Apesar de que isso aí gera uma contradição mais pra frente que eu vou falar sobre isso, tá? Mas a gente tem o Bill sobrevivencialista, então pros seguidores do canal Sobrevivencialismo do Júlio Lobo aí, eles devem ter ficado bem felizes ao ver essa cena. Mostra muito da autossuficiência que o Bill tinha mesmo antes de toda a pandemia, mesmo antes de todo aquele caos, né? E eu só fiquei meio sem entender o porquê uma lancha atrás do carro dele e não uma charrete, uma caçamba, não sei, alguma coisa assim. O cara colocou uma lancha ao invés de um carrinho atrás, sabe? Se você entendeu essa cena, coloca aqui nos comentários. Mas eu com certeza vou ficar guardando o Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo falar sobre essa cena. Que rápido! Pode vir. Então a gente tem essa cena fenomenal aí, onde o Bill ele vai até o reservatório de gás, ele liga o gás para ele poder continuar usando o gás na casa dele. Afinal, os soldados da Fedra já levaram todo mundo e o Bill não foi levado justamente como ele era um sobrevivencialista antes do apocalipse acontecer, ele estava no subsolo da casa dele, onde ninguém sabia nem como chegar ali. Ele escondeu aquilo de forma brilhante. Isso, ele sai dali e ele vê que os soldados da Fedra já levaram todo mundo, que a rua tá vazia, ele fala, pronto, agora o lugar é meu, vou defender ele da forma que eu quiser e ninguém vai poder fazer nada. Ele vive de forma assim abundante ali, justamente por ele ter sido uma pessoa autossuficiente ali. Isso é sensacional da gente ver isso acontecendo bem no início do apocalipse, coisa que a gente não tem no jogo. Só que ali rola uma contradição. Por quê? Ele permanece vivendo ali sozinho, comendo o que ele quiser, da forma que ele quiser, e protegendo todo aquele local. Ele coloca várias armadilhas. A gente vê que quando uma pessoa, um infectado tenta passar das armadilhas, passa de um certo perímetro ali, o alarme da casa dele começa a tocar, a disparar. E ele vai até as câmeras ver, ele fala, pode vir. E o infectado vai indo e ele explode. A gente tem a clássica armadilha que também tem no jogo, mas que não é mostrada da forma que foi mostrada no jogo aqui, né? E o Bill, ele cai em uma dessas armadilhas. Por sorte, não foi uma armadilha de morte, né? Foi mais um buraco. E o alarme dispara, o Bill sai da cerca dele, vai ver o que aconteceu e ele percebe que, na verdade, ali tem um cara vivo, que é o Frank. E ele até pergunta pro Frank se ele tá armado, ele demora um pouquinho para responder, mas diz que não. Meu, é aí que rola a contradição, porque o Bill,
acabou de conhecer o cara, ele simplesmente salva o cara. Eu acho que um sobrevivencialista, ele jamais faria uma coisa dessa da forma que foi feita, né? Porque ele coloca a escada pro cara, pro Frank, né? O Frank sobe a escada, ele fala assim, agora vaza daqui, mas eu tô com fome e tal, não sei o quê. E ele, ao invés dele prender o cara ali fora, ir até a casa dele buscar comida, trazer, não, ele leva o Frank até a casa dele, dá banho para ele tomar, deixa ele sozinho na casa, ele senta no piano e deixa o Frank atrás dele sem saber se tá armado, sabe? O Frank come bem e quando o Frank fala, nossa, como essa comida tá boa, ele oferece mais, cara. Um sobrevivencialista jamais faria um negócio desse, ainda mais num apocalipse, onde comida é uma coisa tão escassa. E vocês podem até comentar, mas ali onde ele tava vivendo ele tinha abundância e tal. Mesmo assim, cara, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se mais pra frente vai vir contrabandista, vai tentar cercar o lugar, vai passar a invadir e tomar todas as galinhas dele ali, matar tudo, enfim. Então você tem que se preservar, cara. Um sobrevivencialista ele pensa nisso. Então esse é um ponto completamente contraditório para a série, cara. Isso foi uma falha muito grande na minha opinião. Tem mais, pode ir. Não, eu tô cheio. Bem que eu queria. Acredite, mas... muito obrigado. E aqui, ainda nessa cena, rola uma coisa completamente bizarra, cara. E não, eu não tô falando da situação dos dois na cama ali. Estou falando de uma situação que acontece antes. Como tudo aquilo acontece, como o relacionamento dos dois acontece. Cara, um senta no piano, começa a tocar, o outro fala, não toca assim não, e senta lá. Ele toca uma música inteira, canta bem ali, e o Frank simplesmente olha pra ele e fala, pra quem que foi a mulher que você cantou? Ele... Não foi, não tem mulher nenhuma. E aí ele vai e beija o cara, sem mais nem menos, simplesmente porque eles são uma... Isso pra mim é uma coisa que eu não consigo conceber, cara. É uma coisa que você nota que o diretor da série, o roteirista da série, colocou aquilo lá justamente para agradar um grupo minoritário. E o problema não é ter aquela cena, é a forma como ela foi feita. Eu acredito que seres humanos são seres humanos, independente de opção sexual. E ali no caso, era uma situação onde eles tinham acabado de se conhecer, cara. Você não toca uma música e quando a pessoa tocou uma música você beija ela. Então a forma como foi feito aquilo ali foi muito forçado. Para mim foi só para mostrar que todo seja lá como vocês quiserem chamar, ele preza pelo amor, independente de quem seja a pessoa. E a gente sabe que na vida real não é assim. As pessoas elas têm gostos diferentes, elas têm atração sexual diferente, elas têm... elas gostam de uma pessoa, descartam outra, gostam de qualidades físicas em uma pessoa e não gostam em outras. Você não beija ele assim do nada, sabe? E aquilo ali foi sim completamente forçado. Aí a gente tem toda a cena, tal, eles ficam juntos e aí corta pra cena onde eles começam a discutir depois de um flashback. Vai se fuder! O que foi? Você mora no abrigo de psicopata e acha que o 11 de setembro foi armado e que o governo só tem nazistas. Mas o governo só tem nazistas! Agora sim, mas antes não! Após esse salto temporal, a gente tem esse flashback dos dois brigando e tal. E ali você já nota claramente quem é a mulher da relação, cara. Porque enquanto um entende que ele está num apocalipse, ele está no fim do mundo e ele precisa sobreviver, ele precisa proteger o local, o Frank só quer pintar, ir na boutique e ir em lojas, sabendo que mesmo assim ele não vai comprar as coisas, é só ir lá e pegar. É uma coisa completamente bizarra, na minha opinião. Mas isso também justifica uma coisa muito legal, que é como o Joel e a Tess conheceram o Bill e o Frank, sabe? Que foi simplesmente porque o Frank estava conversando com a Tess no rádio escondido do Bill, que era o dono do local ali, e ele acabou convidando a Tess e o Joel para ir lá, porque, segundo o que o próprio Frank disse, mesmo no fim do mundo, ele quer fazer amigos, cara. É um bagulho completamente bizarro que eu não me conformo com esse episódio, cara. A gente nunca vai ter amigos, porque não tem amigos para fazer por aí. Olha, eu tenho conversado com uma moça muito legal pelo rádio. Tem o quê? E é aqui nesse ponto que agora eu até dou razão para as pessoas que estavam comparando The Last of Us com as outras adaptações de jogos. Porque o Bill aqui, por mais que ele no começo do episódio ele tenha aquele jeito todo carrancudo dele de não, vai ser do meu jeito, vai ser assim e não sei o que lá, aqui na série, depois do começo do episódio, ele não é mais assim, cara. Você vê que a postura dele com o Frank é completamente diferente da do jogo, cara. No jogo, o Bill, ele é o cara carrancudo, sabe? Por mais que ele tenha a alma dele, você vê que
Ele é um cara que ele é bruto, sabe? Ele quer fazer uma armadilha, ele não confia nas pessoas que estão próximas a ele, seja o Joel, a Ellie ou a Tess, sabe? Ele não confia, ele vai colocar armadilha, se ele tiver que te matar, mesmo tendo conhecido você, ele vai te matar. Ele é um cara assim na série, no jogo. Ellie... Ei, o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos! Não força a barra! E aqui na série, embora no começo ele tenha toda aquela questão sobrevivencialista, ele começa a ser mais um cara meio que passivo, sabe? É uma coisa que não dá pra entender muito, porque... pode trazer a mulher, sabe? Ele permite que a Tess e o Joel venham até lá simplesmente porque o cara é namorado dele, sabe? É umas posturas assim, tipo, ele senta na mesa com o Joel, existe toda aquela tensão enquanto eles estão ali na mesa e mais uma vez reforça quem é a mulher da relação, que na verdade é o Frank, porque você vê que enquanto o Joel tá olhando fixamente nos olhos do Bill e o Bill fazendo a mesma coisa, e o Bill até coloca a arma em cima da mesa e ele engatilha a arma, o Frank vira pra ele e fala, para com isso, aí ele desengatilha e tal, e fala, tá bom. E aí o Frank entra na casa com a Tess pra mostrar alguma coisa que tem lá. E aqui no caso o Bill ele põe a arma em cima da mesa, o Frank manda ele desengatilhar, ele desengatilha, e ele continua com aquela tensão com o Joel, fica só os dois na mesa ali, e aí um olhando pro outro e tal, e eles começam um diálogo, e simplesmente o Bill abaixa a guarda, porque ele tira a arma de cima da mesa e guarda no coldre. Meu Deus, que sobrevivencialista burro. Olha só, vamos entrar. Tess, eu quero mostrar uma coisa. Ai, eu tava louca. Não entra. Não, Frank. Obrigada. Frank. Você vai gostar. Frank! A gente pode se ajudar e não aponta essa arma pra mim. E vem cá, você... Era o quê? Militar? Sobrevivencialista. Eles conversam e tal, e aí eles ficam, entre aspas, amigos, né? E quando eles estão indo embora, o Joel vira pro Bill e fala assim, tá vendo aquela cerca ali? Ela não vai durar mais 1 ano, sabe? Você consegue, o seu lugar é bem protegido, você vai conseguir se proteger de infectados, você vai conseguir se proteger de algumas pessoas, mas a maioria das pessoas, quando elas chegarem, você não vai conseguir proteger esse local, elas vão passar cerca. E aí rola um salto temporal onde acontece exatamente o que o Joel disse pro Bill que aconteceria. Os contrabandistas, invasores, bandidos, como vocês quiserem chamar, chegam até o local e eles caem nas armadilhas do Bill. O Bill sai pra fora, tá tudo explodindo enquanto o Frank tá dormindo. O Bill começa a atirar neles e tal, e aí o Bill é baleado na barriga. E aqui rola uma provocação, cara, que eu falei, cara, que cena desnecessária, porque é uma provocação onde o Bill toma um tiro na barriga e o Frank tá tirando a bala dele. E aí o Bill simplesmente desmaia. A impressão que fica ali é que ele morreu. Eu falei, mano, não é possível. Eles vão fazer uma coisa completamente diferente assim do jogo e fazer com que o Bill morra e o Frank fique vivo. Não faria muito sentido pra mim. Mas a gente vê mais pra frente o porquê dessa provocação. Porque rola um salto temporal onde o Frank está com câncer, ele está andando numa cadeira de roda, dia após dia, o Bill coloca ele na cama, tira ele da cama, dá banho nele, dá de comer para ele, você vê que ele já é um cara dependente. E ele pede pro Bill, ele fala, hoje é o último dia da minha vida. Ah, mas por quê? Porque eu quero me matar hoje, sabe? Não dá pra eu viver assim, mas cedo ou mais tarde eu vou morrer, eu não quero que você fique acompanhando isso. Então você coloca esse remédio aqui na minha bebida e morre. E ali você já vê a diferença do jogo pra série, cara, que eles não adaptaram, mas eles mudaram isso, cara. E pra mim isso foi um crime, porque o Bill, ele é um dos personagens mais espetaculares do jogo, sabe? Você fazer o que fizeram nesse episódio, fazer a gente esperar 1 semana para ser um episódio totalmente parado, focado só para agradar um grupo minoritário, para mim é simplesmente ridículo. Eu imaginei que nessa cena o Frank realmente tomaria o cálice de vinho lá com os remédios, ele morreria e o Bill ficaria sozinho. E aí sim justificaria o Bill ficar arrogante, mesmo que essa cena tenha sido adaptada do jogo. Porque no jogo, se eu não me engano, o Bill, enquanto ele tá com o Joel e com a Ellie, ele encontra o corpo do Frank pendurado pelo pescoço. E diga pra Tess que ela pode pegar o Não trabalho meta Tess e nisso, enfiar não tem bem nada no a meio. ver com... Você conhece esse cara? Frank era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim.
Ele queria trazer as pessoas mais para perto, enquanto o Bill ele não queria, ele queria manter as pessoas o mais afastado possível. No jogo a gente até tem a carta que o Frank deixa pro Bill, sabe? Que é muito parecida com a carta que a gente vê no final desse episódio também. Só que acontece que eles mudaram tudo isso, tornaram tudo uma verdadeira bosta. E é aí que eu falo, cara, não confie em qualquer youtuber, em qualquer influenciador na imprensa e na mídia, quando elas ficam falando muito de um episódio, sabe? Você criar um trailer específico para um episódio da série, coisa que os 2 primeiros episódios não tiveram, para falar que esse é o melhor episódio da série disparado, sabe? É muito forçado, cara, porque foi completamente diferente, foi ruim, foi porco, sabe? O episódio, como eu falei, ele tem coisas boas, mas esse final foi porco, porque o Frank, obviamente, ele toma a taça de vinho lá cheia de remédio, só que o Bill já tinha colocado o remédio na garrafa e ele também toma o negócio e rola ali o Romeu e Julieta, ou Romeu e Romeu, ou Julieta e Julieta, não dá pra saber direito. Os 2 morrem. Você já tinha posto na garrafa? Não é um suicídio trágico no fim da peça. E você foi o meu propósito. Mas de um ponto de vista objetivo é extremamente romântico. Um dos motivos de eu não gostar da morte do Bill, como ela aconteceu aqui no jogo, não é simplesmente por uma mudança do jogo para a série, mas é que no jogo a gente tem toda aquela relação do Bill com a Ellie, os 2 se alfinetando o tempo todo, os 2 brigando o tempo todo, enquanto o Joel tá ali no meio termo, tentando fazer aquela coisa parar de acontecer. A gente tem a cena onde o Bill... Mano, imagina o Bill da série, que é o sobrevivencialista, descobrindo que a Ellie está infectada, cara. A gente não vai mais ter isso, simplesmente porque o Bill morreu nesse episódio. Olha que maravilhoso. Então, eles tiraram boa parte que poderia acontecer nos próximos episódios simplesmente por um capricho, sabe? Isso pra mim é ridículo. Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso. Talvez eles tenham feito isso para justificar a próxima temporada de The Last of Us. Afinal, The Last of Us Parte 1 tem o Bill, The Last of Us Parte 2, o jogo, não tem o Bill. Eu achei de verdade que o Bill fosse aparecer em algum ponto do segundo jogo e ele não aparece. E como a gente sabe que a segunda temporada provavelmente vai adaptar o segundo jogo da franquia, né? E o Bill não aparece nesse jogo, então eles devem ter matado ele aqui justamente para não terem que justificar isso lá na frente. Mesmo assim, foi uma situação completamente porca. Mesmo após tudo isso, mesmo após eu dizer que eu não gostei muito desse episódio, a gente tem uma conclusão aí que é um tanto legalzinha até, que é a carta que o Bill deixa pro Joel, né? E que é muito parecida com a carta que o Frank deixa pro Bill no jogo, sabe? E essa carta ela serve para um ponto. Aqui é puro arco do protagonista, tá? É pura jornada do herói. Para quem conhece a jornada do herói vai entender o que eu tô dizendo, sabe? Aqui é uma carta que serve como justificativa pro Joel finalmente viver o luto dele pela Tess e entender que sim, a Tess morreu. Tanto que ele sai do lado de fora da casa para dar uma respirada e ele volta depois, né? Então serve para ele viver esse luto dele, finalmente entender que, cara, isso aconteceu, eu não vou ficar lutando contra isso. E serve como um empurrãozinho para ele dizer, tá, ela morreu, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que ela me pediu, que é levar ela até os vagalumes, sabe? Porque afinal é isso que eu queria fazer, então seria como se eu estivesse protegendo a Tess. E é exatamente isso que o Bill fala no final da carta. Pode ficar com todas as armas e equipamentos. Usa pra proteger a... Se você concorda comigo, concorda com a minha opinião a respeito desse episódio, diz aqui embaixo. Se você não concorda também, coloca a sua opinião aqui. Você gostou desse episódio? Não gostou? Teve alguns elementos que você curtiu, mas não gostou do episódio como um todo? Você gostou do episódio como um todo, mas teve vários elementos que você não gostou? Coloca aqui embaixo nos comentários. É sempre bom a gente estar tendo essa conversa, até para um amadurecimento de entender roteiros de filmes e séries, sabe? No próximo episódio,
provavelmente a gente vai ter mais ação, a gente vai ter mais violência, porque afinal no jogo, após essa ida com o Bill ali, procurando a bateria do carro e tal, com a Ellie, eles se separam, né? E o Joel segue o caminho dele junto com a Ellie, e eles encontram alguns bandidos que tentam roubar o carro deles, e para isso vão tentar matar a Ellie e o Joel. Não sei se eles vão adaptar isso no jogo, afinal esse episódio foi totalmente diferente do jogo, né? Então não sei se eles vão adaptar da mesma forma na série o próximo episódio, mas em teoria seria o episódio que eles se encontram ali e tem uma luta frenética ali entre os bandidos e o Joel, meu, bem carrancudo mesmo, matando, espancando todo mundo e enfim, vamos ver como é que eles vão adaptar isso, tá? Por favor, me ajude! Coloca o cinto aí, Ellie. Ele nem tá machucado. Seu covarde! Você vai ver. Se você não quiser perder o próximo Moligs Review de The Last of Us, onde eu vou estar falando sobre o próximo episódio, se inscreve aqui embaixo, como eu pedi aqui no começo do vídeo, tá? E deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e até mais. Smells like burnt shit. What's next? I won't turn you around. Don't look at the state map. This is my second day in a fucking car, man. Stop. Please help! Are we gonna help him?